Como já era de se esperar, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPI mista do 8 de janeiro, mirou em Jair Bolsonaro e em pessoas ligadas a ele. Daqui a pouquinho, por volta das 9h30 da manhã, no horário daqui de Brasília, os membros da comissão vão se reunir novamente para votar o relatório de Elisiane Gama e a expectativa é que esse relatório seja aprovado e enviado para a Procuradoria-Geral da República. O texto de Elisiane Gama tem mais de 1.300 páginas, eu li uma parte, não li tudo, não tem como, é muita coisa. A leitura da Elisiane ontem durou algo em torno de 7 horas, mas na maioria dos textos, ali na maioria do texto, é realmente Jair Bolsonaro o grande foco. Ela acusa o ex-presidente de ser o autor intelectual das invasões antidemocráticas e indicia outras 60 pessoas, a maioria militares da reserva e ex-ministros de Jair Bolsonaro. O próximo passo, depois da aprovação que está prevista para hoje, é enviar esse texto para a Procuradoria-Geral da República. Elisiane Gama descartou qualquer hipótese de mudança no texto. E então, depois que a Procuradoria-Geral da República analisar o texto, vai decidir se vai arquivar ou se vai apresentar uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Aí sim, essas 60 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, vão se complicar um pouquinho mais com a justiça, já que o STF vai ter mais um inquérito contra elas. Sobre o texto de Elisiane Gama, tão polêmico, nós preparamos uma reportagem. Acompanhe. 6 meses de reuniões, 21 oitivas e 709 ofícios expedidos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, chega ao fim com guerras de narrativas polêmicas. A leitura do relatório de Elisiane Gama durou cerca de 6 horas. O documento reúne 1.333 páginas e propõe indiciar 61 pessoas, a maioria militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A relatora acredita que Bolsonaro foi o verdadeiro autor intelectual dos atos golpistas e propõe indiciá-lo por 4 crimes: associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também deve ser indiciado. Na casa dele foi encontrada uma minuta com teor golpista e ele é acusado de articular blitz em rodovias do Nordeste para atrapalhar o fluxo de eleitores durante o segundo turno das eleições. Também foi acusado de omissão e conivência com os ataques porque viajou para os Estados Unidos 2 dias antes da invasão, quando já era secretário de Segurança Pública. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, também aparece na lista de indiciados. Seria ele o articulador das fiscalizações ilegais. Outros nomes indiciados são o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, e a alta cúpula da Polícia Militar de Brasília. A deputada federal Carla Zambelli também deve ser investigada porque teria arquitetado um plano para fraudar as urnas eletrônicas com o hacker Walter Delgatti. Na visão da relatora, a insatisfação do ex-presidente Bolsonaro e de aliados políticos com o resultado das urnas eletrônicas incitaram o ódio de eleitores contrários ao atual presidente. Isso teria culminado nas invasões antidemocráticas do início do ano. Quando o texto for aprovado, será entregue à Procuradoria-Geral da República, que, se não arquivar o documento, apresentará denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Elisiane Gama disse que, enquanto as autoridades incitavam o ódio, eleitores se aglomeravam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército e articulavam o ataque aos prédios públicos. No relatório, a senadora afirma que pessoas ligadas ao ex-presidente compreendiam a violência e o alcance das manifestações, frequentavam os mesmos grupos nas redes sociais, estimulavam e alimentavam a rebeldia e a insatisfação, punham deliberadamente mais lenha na fogueira que eles mesmos haviam acendido. Nós tivemos anos anteriores onde o ex-presidente Bolsonaro questionava de forma continuada junto à opinião pública o processo eleitoral, criando um sentimento de instabilidade e, ao mesmo tempo, inspirando vários
manifestantes, alguns terroristas, o que culminou, infelizmente, com o 8 de janeiro. Aqui o Brasil inteiro, infelizmente, acompanhou. O documento ainda expõe fotos do ex-presidente e de pessoas ligadas a ele com alguns dos invasores dos prédios. Outras pessoas que estão sendo investigadas em inquéritos da Polícia Federal, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o hacker Walter Delgatti, não foram indiciadas, mas a relatora afirma que elas precisam ser investigadas mais detalhadamente. Hoje, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, evitou opinar sobre o relatório da senadora, mas disse que a CPMI fez a lição de casa. Essa CPMI nada mais foi do que uma homenagem à democracia, de respeito à democracia. Portanto, meu sentimento ao final desses trabalhos é de dever cumprido em nome da democracia no nosso país. Bom, agora vamos ao posicionamento dos advogados daqueles que serão indiciados, conforme propõe a relatoria de Elisiane Gama. Os advogados de Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Carla Zambelli deram praticamente o mesmo posicionamento. Eles afirmaram que o relatório de Elisiane Gama não tem valor jurídico, não é técnico, não analisou o perfil técnico e, portanto, não apresentou provas contundentes. Eles esperam que esse relatório acabe não dando em nada. Já a defesa de Walter Delgatti afirmou que ele já foi julgado e condenado e já está preso por essa mesma situação que propõe a Elisiane Gama. Portanto, disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. O posicionamento mais polêmico é do advogado do Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da PRF. Ele afirma que Elisiane Gama nem sabia direito o que estava lendo, porque não tem noções de direito. Ele disse ainda que a Procuradoria-Geral da República vai jogar o relatório de Elisiane Gama no lixo. Adriane. Quantas páginas mesmo, Igor? Quantas páginas tem? 1.333. Quase trava o celular como você mandou ontem, né? O relatório. É muito longo e pouca gente foi ouvida ao longo desse processo. E vai lembrar, a gente fazendo retrospecto, a situação que acabou fazendo maior parte da comissão, ela nunca foi favorável à abertura dessa comissão, né? Pelo contrário, alegava que não era necessária. Até que houve uma pressão por conta das imagens do ex-ministro do GSI e aí a oposição pressionou para que essa CPI, a CPMI saísse do papel, fosse uma realidade, acabou sendo. Mas na hora da composição dessa mesa, da composição, a situação conseguiu mais pessoas e diante disso foi meio que tendendo para um lado do que para outro. E como você bem falou na reportagem, guerra de narrativa. Um lado dizia uma coisa, outro lado dizia outra, um lado dizia uma coisa, outro lado dizia outra. Qual é o próximo passo? O que pode acontecer? Essas pessoas realmente já serão indiciadas, 60 pessoas, né? Ou elas serão ainda um pedido de indiciamento que alguma autoridade policial ou judiciária precisa acatar? Olha, eu considero essa parte final da CPI, de toda a comissão parlamentar de inquérito, um banho de água fria, porque os parlamentares eles passam 6 meses falando, levantando provas, acusando pessoas, fazendo oitivas, para no final das contas eles construírem um relatório que não incrimina ninguém, não traz nenhuma punição para ninguém. O que vai acontecer agora é que essas 60 pessoas elas já não são consideradas, ainda não são consideradas suspeitas, ainda não foram indiciadas. Tudo isso, toda essa confusão que a gente vem falando desde o início do ano nessa comissão, para que o relatório seja enviado para a PGR. A PGR, que é o Ministério Público Federal, pode arquivar. Se arquivar esse relatório, acabou, não tem mais o que fazer. Agora, se apresentar alguma denúncia ao STF, aí sim vai ser analisado. Então, tem todo um desdobramento, tem um caminho muito longo pela frente. Foi toda essa confusão para um relatório que, por enquanto, não vai dar em nada, Adriane. Falando em relatório, além do relatório oficial da CPMI, o relatório final foi finalizado, mas parlamentares da oposição ficaram insatisfeitos com a conclusão da relatora Elisiane Gama e também apresentaram um parecer alternativo, né, como se fosse um relatório paralelo. E nesse relatório envolve nomes da situação, inclusive o próprio presidente Lula e outros membros de governo. Exatamente. Se você achou o relatório da Elisiane Gama grande, 1.333 páginas, o relatório alternativo
que é o voto separado, né? Oficialmente ele é chamado de voto separado, foi elaborado pelo senador Isalci Lucas, que é membro da CPMI. 2.557 páginas acusando pessoas ligadas ao presidente Lula de serem omissas e coniventes e até negligentes com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Oficialmente, esse voto em separado ele não vai representar a CPMI, mas é um contraponto que a oposição elaborou, uma manobra feita pela oposição para apresentar o outro lado, já que o relatório de Elisiane Gama acusa somente pessoas relacionadas a Jair Bolsonaro. Nós preparamos uma reportagem falando a respeito desse voto em separado. Acompanhe. A oposição não concordou com o relatório de Elisiane Gama e elaborou outro documento ainda maior e com foco em pessoas ligadas ao ex-presidente Lula. O texto do senador Isalci Lucas, que pelo regimento é chamado de voto em separado, reúne 2.557 páginas. Isalci, que é membro da comissão, propõe o indiciamento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, conversando com os extremistas. Durante as audiências, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, disse que ele teria sido alertado dos ataques com antecedência. Outra pessoa que está na mira do senador é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele não entregou a íntegra das imagens do Palácio da Justiça durante os ataques e resistiu em comparecer às oitivas da comissão. O ministro também teria sido alertado pela ABIN. Uma semana antes dos ataques, o acampamento montado em frente ao QG do Exército lotou de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tinham uma manifestação marcada para o dia 8 e falavam que iria ser pacífica. No entanto, quando chegam à esplanada dos ministérios, entram em confronto com os poucos policiais que faziam a segurança do local e provocam um verdadeiro quebra-quebra. No entendimento de Isalci Lucas, G. Dias e Flávio Dino foram negligentes, pois sabiam de tudo e não repassaram informações de tamanha importância ao presidente da República. O senador ainda levanta dúvidas sobre o presidente. Ele questiona se Lula sabia de tudo e preferiu não falar nada, assim como seus subordinados. E complementa: deixaram acontecer os atos de vandalismo, muito provavelmente em razão de benefícios políticos. A relatora apresentou o relatório dela, a base de governo sequestrou a CPMI e é óbvio que o relatório dela vai ser aprovado pela base de governo. Mas o nosso relatório servirá para o Ministério Público analisar e indiciar ou não, né, as figuras que foram apresentadas. Eu pedi o indiciamento das omissões, que foi exatamente o ministro Flávio Dino e também o general G. Dias. O voto em separado ocorre quando membros da comissão não concordam com o texto elaborado pelo relator, nesse caso, a senadora Elisiane Gama. A manobra é constitucional, mas não vale oficialmente para a CPI mista. No entanto, assim como o texto da relatora, o documento de Isalci Lucas será entregue à Procuradoria-Geral da República e será utilizado como contraponto ao texto apoiado pela maioria da comissão. Então a oposição tenta, agora já na reta final, de uma forma até meio que agonizando, não é, ainda se segurar nessa ideia de autogolpe, que não cola porque os fatos, na verdade, são muito claros, são muito precisos e apontam claramente para uma ação orquestrada por aqueles que não aceitaram, não é, o processo e o resultado das eleições limpas, transparentes e seguras que o Brasil viveu em outubro do ano passado. Bom, as defesas de Flávio Dino e de Gonçalves Dias não se pronunciaram sobre esse relatório paralelo apresentado pela oposição. O fato é que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou os atos do dia 8 de janeiro, terminou da maneira como começou, com guerras de narrativa e sem os parlamentares entrarem num consenso. O que a gente viu é um relatório oficial totalmente voltado para Bolsonaro e a oposição totalmente indignada com isso e apresentando um outro documento. A PGR, então, vai analisar 2 documentos juntos, quase 5.000 páginas, para definir quem seria o culpado, quem é o verdadeiro culpado, o autor intelectual das ações criminosas do dia 8 de janeiro. Adriane. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.